Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos entrando, então, na nossa aula de número 4, turma 2024, e nós vamos falar de um assunto que foi solicitado pelo regente da banda, Adriano, tá bom? Então, nós vamos falar sobre sinais de alteração hoje, armadura de clave, semitom natural e tom, tá bom? Todas essas informações são relevantes para a gente na organização daquilo que a gente vai chamar de escala, que é um assunto que a gente vai precisar de entrar mais um pouco para frente. Na prática, vocês já usam as escalas nas músicas de vocês, nas músicas que vocês tocam, usam todas as informações que estão escritas aí, sinais de alteração, armadura de clave, semitom, tom, tudo isso aparece nas músicas para vocês. Mas até então, a gente não tinha se conscientizado muito bem do que significa cada uma dessas coisas. Então vamos lá, para a gente começar, vamos entender o que são os sinais de alteração. Os sinais de alteração são os símbolos que a gente coloca à esquerda da nota que servem para modificar a entoação da nota. Então, sinais de alteração, deixa eu escrever aqui para ficar mais claro. Sinais de alteração. Sinais de alteração são esses símbolos que a gente usa para alterar a nota. Então, são símbolos usados para alterar, por isso que chama sinais de alteração, alterar a entoação da nota. O que é a entoação da nota? Entoação da nota é o modo como a nota soa. Entoação tem a ver com o som que é emitido pelo instrumento. Então, esses sinais de alteração já aparecem nas partituras para vocês. Quais sinais são esses? Os mais comuns, quais sinais? Sinais são esses. Nós temos alguns bem tradicionais que vocês já conhecem. O primeiro deles é o bemol, que tem esse símbolo aqui. Este se chama bemol. Eu posso escrever errado. O bemol. Nós temos também o sustenido, que é utilizado na escrita normal de vocês, do dia a dia, como se fosse o hashtag. Isso daqui é o sustenido. Este é o símbolo do sustenido. E tem outro bastante comum que é usado por vocês também, que é este símbolo aqui, que já deve ter aparecido nas partituras de algumas pessoas, que é o B quadro. Cada um desses sinais, ele tem uma função muito específica. Existem outros dois ainda, que são menos comuns e até então não vão aparecer para vocês. Ele é o dobrado bemol, que tem esse símbolo aqui. Então, dobrado bemol. E assim como há o dobrado bemol, há o dobrado sustenido, que é este símbolo aqui. Dobrado sustenido. Esses dois aqui em específico, que eu falei por final, não são tão importantes para vocês neste momento. Mas esses daqui, que estão circulados em amarelo, são super importantes. Então, a gente precisa entender qual que é a função de cada um deles. Então, o B quadro é aquele que tem esse símbolo aqui. O B quadro, que é esse daqui, ele tem a função de deixar a nota natural, ou seja, as notas comuns que vocês aprenderam. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, sem nenhuma alteração. Então, toda vez que aparecer um B quadro, significa que a nota deve ser tocada de maneira natural, sem nenhuma alteração. A função do B quadro, então, é deixar a nota natural ou anular o efeito de qualquer uma das outras alterações que aparecem. Então, a finalidade dele é deixar... Pode colocar em azul aqui. Deixar as notas... Escrevi natos, né? Notas naturais. Ou alterar, cancelar o efeito das outras alterações, né? No caso. Então, a gente vai ter agora o bemol. O que o bemol faz? Enquanto o B quadro mantém a nota natural, o bemol, ele faz abaixar a entoação da nota. Então, se eu tenho uma nota natural que é tá, quando eu coloco um bemol nela, eu escorrego ela para baixo. Tá, tá. Percebe que eu modifiquei muito pouquinho essa entoação? Então, toda vez que eu usar um bemol, significa que a entoação da nota vai abaixar um pouco.
Então, para que ele serve? Para abaixar a entoação das notas. Ele vai fazer com que a nota desça um pouquinho. E o sustenido, ao contrário do bemol, ele vai ter uma função muito específica também, que é, enquanto o B quadro está a nota natural, o bemol abaixa, o sustenido na nota natural, ele faz subir a nota. Então, se eu estou aqui, tá, eu subi. Tá, eu escorreguei o som para cima. Então, a função do sustenido é elevar a entoação das notas. Então, entendamos, vamos repetir. O B quadro mantém a nota natural, ou ele cancela o efeito de qualquer uma das alterações que a gente estava falando. O bemol abaixa a entoação da nota, e o sustenido eleva a entoação da nota. Qual é a implicação disso, por exemplo, numa partitura para a gente? Muitas vezes na partitura aparece assim, ó, uma clave, e aí lá no meio de um compasso vai ter assim uma nota Si, vamos colocar aqui 1, 2 por 4, uma nota Si, aí vem aqui outra nota Si, uma nota Dó, aí uma nota Si, uma nota Lá. O que isso quer dizer? Essas notas aqui são todas naturais, não tem nada alterado nelas. Quando eu coloco, por exemplo, um bemol aqui, significa que eu tenho que alterar a posição dessa nota no instrumento. Não vai ser a mesma nota, porque essa nota foi abaixada. Então, eu tenho que descobrir qual que é a posição desse Si diferente, desse Si que é agora bemol, abaixado. Se aí eu tivesse aqui, por exemplo, outro Si em vez de um Dó, que eu coloquei o exemplo do Dó, mas pode ser um Si, se eu colocar aqui, ó, este segundo Si, apesar de não ter alteração, como ele está no mesmo compasso, tá vendo? Ele está dentro do mesmo compasso, esse Si aqui se mantém Si bemol. Porque a alteração que foi colocada na primeira nota vale para todas as notas que estão dentro de um mesmo compasso. Dentro do mesmo compasso, a gente usa as mesmas alterações. A gente dá ela transfere aquela alteração que foi colocada na primeira nota para a segunda ou a terceira nota, tanto faz. Tá bom? Agora, se eu quisesse que esse segundo Si fosse um Si natural, olha como é que eu teria que fazer. Eu teria a clave de Sol aqui, deixa eu repetir o mesmo exemplo. Clave de Sol, 2 por 4, nota Si, aí vem um Si bemol, um outro Si, aí fecho, Si e um Lá. Vamos supor que esse seja o exemplo. Essa segunda nota aqui, eu não quero mais que ela seja Si bemol. Como é que eu faço para corrigir isso na escrita da música? Eu venho aqui e coloco um sinal de B quadro, que faz a nota voltar a ser natural, ou seja, ela cancela o efeito do que estava acontecendo antes, do Si bemol. Então, essa é a função do bemol e do bemol e do B quadro, nessa situação aqui. Essa nota, então, aqui, ó, volta a ser um Si natural. Mas a primeira continua sendo Si bemol, porque eu tenho bemol aqui. Então, aqui, ó, é um Si bemol. Mas a segunda é um Si natural, porque eu usei uma alteração. A gente costuma chamar essas alterações também de acidentes. Então, pode ser chamado de alterações ou acidentes. É mais comum utilizar alteração. Vamos ver um caso agora com o sustenido. Ó, vamos colocar aqui clave de Fá agora, para valorizar as pessoas que estão com clave de Fá. Eu vou ter aqui uma nota Mi, aí fecho, vou ter uma nota Fá, outra nota Fá, uma nota Dó e uma nota Ré. Vamos supor que a música fosse isso. Beleza? Se eu coloco um sustenido aqui, nessa nota Fá, significa que essa outra nota Fá também é Fá sustenido. Porque ela está dentro do mesmo compasso, novamente. Então, a alteração que aparece numa nota no compasso vale para a nota que vem depois também ser alterada. Se eu quisesse que isso daqui não fosse Fá sustenido, eu teria que ter aquele exemplo que eu tinha mostrado antes. Ó. Eu teria o Fá sustenido aqui,
E aqui eu teria que colocar um Fá B quadro, para dizer que essa nota voltou a ser uma nota natural. Então, é muito importante a gente saber que... Deixa eu até mudar a cor aqui para ficar mais fácil de vocês verem depois. Isso daqui, ó, é Fá natural, não é mais Fá sustenido. Por quê? Eu coloquei o B quadro. Enquanto esse daqui é Fá sustenido, porque ele está alterado, está com esse acidente que eleva a entoação da nota. Isso é muito importante, porque muitas vezes aparece num compasso maior para vocês, uma alteração numa nota, e aí vocês esquecem de alterar dentro do mesmo compasso aquela informação que estava aparecendo anteriormente. Isso só vale se o acidente aparecer no início da nota, né? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, compasso 4x4, tenho Sol, Lá, Si, aí eu vou vir para o Lá de novo, Si, Lá e Sol. Vamos supor que o exemplo fosse esse, beleza? Aí eu tenho aqui, ó, um bemol aparecendo nesse último Si. Isso não quer dizer que esse Si anterior aqui vai ser alterado. Ele permanece natural, porque o que está alterado está depois. É como se fosse na leitura do português. A gente lê da esquerda para a direita. Então, tudo que aparecer à esquerda altera o que está para frente. O que aparecer à direita não altera o que já passou, tá bom? Isso não existe dentro da estrutura da música. E aí, o que acontece? Esse Si aqui é bemol. Mudei aqui, ó, a barra de compasso, então saí desse compasso e fui para um outro. Isso quer dizer que esse Si aqui é o quê? Natural ou bemol. Isso quer dizer que esse Si é um Si natural. Por que ele é um Si natural? Porque a alteração que apareceu aqui é uma alteração que aparece no meio da música, ela não está na armadura de clave, que é um outro assunto que nós vamos falar também. Então, fiquem muito atentos a essa questão das alterações que aparecem. Se eu mudei, apareceu uma alteração escrita, tá vendo? Si bemol. Se eu mudei de compasso, essa alteração não vale para o próximo compasso. Se eu quisesse que esse próximo Si fosse bemol, eu teria que colocar aqui um bemol na frente dele também. E aí sim, valeria essa informação. Beleza? Outro exemplo que a gente pode dar aqui, ó. Aí vamos supor que nesse aqui apareceu esse Lá sustenido. Apenas esse Lá é sustenido. O que apareceu antes não é, mesmo estando no mesmo compasso. Por quê? Ele está à esquerda da alteração que apareceu. Então, apareceu antes, vale para todo o compasso. Apareceu depois, só vale para aquelas notas que estão depois daquele compasso. Beleza? Vamos entender isso daí, que eu acho que é bem importante. Então, vimos sustenido, bemol, e como eles aparecem, de certa forma, dentro dessa estrutura aqui. Outra coisa que é importante a gente prestar atenção para bemóis e sustenidos dentro do compasso, que é o que a gente chama de acidentes ocorrentes, que são essas alterações que aparecem no meio da música, escritas por escrito mesmo, né, o bemol, o sustenido ou o B quadro, a gente chama isso de acidente ocorrente. Por que ele é acidente ocorrente? Ele é um acidente, uma alteração que ocorre naquele momento, mas não ocorre depois mais. No próximo compasso já mudou. Então, ele só vale para aquele compasso. Ele ocorre naquele momento e não continua ocorrendo nos próximos compassos, a não ser que seja escrito novamente. Então, a gente chama essas alterações que aparecem de acidentes ocorrentes. Para ele sair de um acidente ocorrente e se tornar um acidente fixo, é outro assunto que a gente vai falar que tem a ver com a armadura de clave. Vou só mostrar outro exemplo para vocês aqui agora. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, clave de Sol ainda, tem uma nota Sol e ela está sustenido. E aí aqui, ó, outra nota Sol, oitava acima, tá vendo? Aí eu vou ter Fá, Mi, compasso 2x4, esqueci de colocar a fórmula de compasso, deixa eu colocar aqui. 2x4, alteração aqui que a gente tinha falado. Fá, Mi, Fá e Fá. Vamos supor que seja isso. Olha o que acontece. Quando a alteração está no mesmo compasso, com notas de mesmo nome, mas em oitavas diferentes,
geralmente ela deve ser informada que a próxima nota também é um sustenido, tá bom? Eu não tenho obrigação de saber. Então, na verdade, se eu fosse ler isso daqui seria uma nota sol natural. Porque a alteração só vale para a linha e para o espaço onde ela está escrita. Mesmo que seja uma nota sol, se ela está escrita na segunda linha, essa nota é sustenida. Essa que saiu e foi para outra oitava, que não é a linha onde a alteração apareceu, ou o espaço onde a alteração apareceu, essa nota é uma nota natural. Ela não é uma nota alterada, ok? Ela deve ser, se eu quiser que ela seja alterada, eu tenho que vir aqui e colocar um sustenido, tá bom? Então, fiquem bastante atentos quanto a isso. Aí aqui a gente tem um outro exemplo, ó. Se a gente colocar aqui, ó, o Fá sustenido aqui. Esse Fá sustenido aqui, primeiro, ele só altera essa nota porque ele está à direita. Então, essa nota de cima, mesmo sendo Fá, não vai ser alterada. E se fosse ao contrário, era o mesmo caso do Sol que a gente viu anteriormente. Nota Fá está na quinta linha, alterada, sustenida. Esse Fá que aparece aqui embaixo é um Fá B4. Porque ele está em outra oitava, outro lugar. E a alteração ocorrente, o acidente ocorrente, ele só vale para a linha e para o espaço onde ele está e para o compasso onde ele está. Beleza? Então, são informações bastante importantes para a gente aqui. Para ele deixar de ser um acidente ocorrente e se tornar um acidente fixo que aparece durante a música inteira, para eu não precisar de ficar escrevendo toda hora, foi criada uma coisa chamada armadura de clave. O que é a armadura de clave? A armadura de clave, deixa eu colocar o título aqui. Armadura de clave. Para que serve uma armadura? Uma armadura medieval, por exemplo, para proteger alguma coisa. No caso da armadura de clave, ela protege para que todas as notas sejam alteradas da maneira como a música foi pensada para ser. O que isso quer dizer? É como se ela fosse um escudo e ele está dizendo para todas as notas que estão naquela linha ou naquele espaço que elas devem ser alteradas da maneira como está escrito lá no início do pentagrama. O que isso quer dizer na prática? Ó, clave de sol, vou montar os dois exemplos. Ó, clave de sol e clave de fá. Na clave de sol, muitas vezes as pessoas vão tocar e flauta, por exemplo, vai ter aqui, ó, um bemol aqui e um bemol aqui. Dois bemóis aparecem na partitura de vocês. O que isso quer dizer? Isso daqui é um acidente fixo. É aquele acidente ocorrente que estava lá. Quando ele se transforma em uma coisa fixa, ele passa a vir logo depois da clave. Repare que o nome disso daqui é clave, e logo em seguida, depois da clave, vem o quê? Vem a armadura de clave. Ou seja, aquilo que protege a todo o restante da música que vai aparecer com relação às alterações que o autor da música quis que fossem colocadas. Então, o que aparece depois aqui é a armadura de clave. Ó, isso daqui. Na clave de Fá, seria a mesma coisa. Eu teria o Si bemol e o Mi bemol colocados aqui. Armadura de clave. E o que essa armadura de clave quer dizer? Se na clave de Sol esse símbolo está na linha do Si e esse símbolo está na linha do Mi, e da mesma forma na clave de Fá está na linha do Si e o próximo símbolo está na linha do Mi, isso quer dizer que todas as notas Si e todas as notas Mi dessa música serão alteradas para bemol. Isso daí se chama de acidente fixo. Ele está sempre colocado no início da clave, no início do pentagrama, logo após a clave. E ele informa para quem está tocando. Todas as notas Si, todas as notas Mi são alteradas. Você precisa de alterar todas elas. Ou seja, nessa música não vai ter Si natural e Mi natural. Todas as notas Si serão bemol e todas as notas Mi serão bemol também. Tá bom? E isso não vale só para o bemol, ele vale também para o sustenido. Vamos dar um exemplo aqui com sustenidos, ó. Clave de Sol, clave de Fá. E aí, a gente vai ter aqui, por exemplo, na clave de Sol, ó, um sustenido, e na clave de Fá, um sustenido. Em que lugar está esse sustenido? Eu vou olhar aqui, ó, essa linha na clave de Sol é a linha da nota Fá.
Então, essa nota é um Fá sustenido. Deixa eu até anotar aqui que é bemol, para não confundir vocês. Essa nota é um Fá sustenido. Em qual linha que está a nota nessa clave de Fá? Também é a linha do Fá. Então, esse Fá aqui é um Fá sustenido. Então, o que quer dizer essa armadura de clave quando ela aparece logo depois da clave? O autor, nessa música em específica, quer que todas as notas Fá que aparecerem na música sejam Fá sustenido. Então, não vai ter Fá natural nessa música, só vai ter Fá sustenido. E vamos supor que em algum momento da música, o autor quisesse colocar um Fá natural no meio dessa música. Como que ele faria isso? Ele usaria o símbolo que cancela, que anula qualquer alteração. Que símbolo é esse? O B quadro, que a gente já viu. Então, lá no meio da música, o autor quis um Fá natural, ele vai meter um B quadro aqui, ó. Ele vai colocar... Opa, deixa eu ver pra cá. Ele vai colocar um B quadro. Vou mostrar isso na prática para vocês. Estamos aqui, música com armadura de clave, com um sustenido, 4x4, e aí eu vou ter Sol, Lá, Ré, Fá, Mi, Fá, Ré. Vamos supor que a música fosse essa. Esse primeiro Fá aqui, ó, é um Fá sustenido, porque eu estou respeitando a armadura de clave. Tá vendo? Nesse caso aqui, se eu quisesse que essa nota Fá não fosse Fá sustenido, eu colocaria um B quadro aqui. E aí eu corrigiria. Essa nota que eu queria, que naturalmente nessa estrutura aqui, por ter a armadura de clave com Fá sustenido, ela seria sustenida. Mas se eu quiser que essa em específico seja natural, eu vou lá e coloco um B quadro nela. E no caso da armadura de clave, que é essa alteração fixa, esse sustenido que está aparecendo aqui no início, apesar dele estar escrito na quarta linha, ele serve para todas as notas Fá. Pode ser a nota Fá grave, a nota Fá aguda, que está naquela linha, que está embaixo, que está em cima, tanto faz. Ela quer dizer que todas as notas Fá são notas sustenidas, beleza? O mesmo vale para o bemol. Vamos fazer um exemplo com bemol aqui na clave de Fá para vocês verem também. Clave de Fá, tem aqui, ó, minha armadura de clave, Si, vou manter só a nota Si. Então, ó, eu só tenho a nota Si nessa armadura de clave. Isso quer dizer que todas as notas Si nessa música serão Si bemol, beleza? E eu não escrevi Si não, o Si é aqui. Nota Si bemol. Então, 4x4, está organizado. Eu vou começar a minha música, ó. Si... Esse Mi aqui pode ficar para baixo, a haste dele. E aí eu vou ter aqui, ó, uma nota Si, lá em cima aguda, uma nota Si e outra nota Si. Olha como que isso pode ser organizado. Esse primeiro Si que aparece aqui, ó, é um Si bemol, que ele está na armadura de clave, tá vendo? Armadura de clave, então esse Si aqui é um Si bemol. Beleza? Aí eu vou subir Dó, Ré, Mi, aí eu tenho Si. Este Si aqui de cima também é um Si bemol. Reparem que o Si da armadura de clave está nessa linha. Mas como eu falei, no caso da armadura de clave, todas as notas Si passam a ser alteradas, independente da linha ou do espaço onde ela esteja. Na armadura de clave, tá bom? Quando for aquele acidente que apareceu lá no compasso, que a gente chama de acidente ocorrente, isso não vale. Beleza? E aí eu voltei para cá, ó, e eu quero esse segundo Si aqui natural. O que que eu faço? Eu coloco uma alteração para que ele se torne um Si natural aqui embaixo. Porque, automaticamente, pela armadura de clave, ele deveria ser um Si bemol. Como eu quero ele natural, eu tenho que alterar ele. E aí, ó, apareceu o B quadro, nesse lugar aqui. Isso daqui, ó, é um exemplo de acidente ocorrente. Ele não pertence à armadura de clave. Ele é um acidente ocorrente. Então, ele só vale para a nota que está nessa linha e dentro desse compasso. Então, essa nota que está aqui em cima vai ser o quê? Si natural ou Si bemol? Ela vai voltar a ser um Si bemol.
porque essa alteração aqui só vale para essa linha. Beleza? Então, essas informações são bastante importantes para a gente se organizar com relação a como as alterações aparecem dentro dos compassos que a gente está tocando. Então, qualquer dúvida com relação a isso daqui, pode me mandar alguma pergunta no particular. Eu anotei aqui que a gente ia falar sobre tom e semitom, mas eu acho que não é o caso ainda. Semana que vem, a gente fala sobre tom e semitom, senão fica muitas informações para vocês assimilarem. Então, fazendo uma revisão rápida, sinais de alteração são símbolos usados para alterar a entoação da nota. E aí nós temos 3 tipos de sinais de alteração que vocês estão utilizando. O bemol, que serve para abaixar a entoação das notas. O sustenido, que serve para elevar a entoação das notas. E o B quadro, que serve para anular o efeito de algum desses dois ou deixar a nota natural. Para isso que servem essas notas. E aí a gente viu que o efeito do bemol, quando ele é um acidente ocorrente, que ele só ocorre em alguns compassos específicos. Vou até escrever aqui acidente ocorrente, para ficar mais fácil para vocês lembrarem depois. Ó, acidentes ocorrentes. Quando a gente está falando de acidente ocorrente, a gente está falando de um assunto muito específico, que é a nota que aparece escrita dentro de um compasso e ela só vale para aquele compasso onde ela apareceu, na linha ou no espaço onde ele apareceu. Tanto sustenido, quanto bemol, quanto B4, tá bom? Esses são acidentes ocorrentes. E aí a gente viu o que são os acidentes fixos. Vou até colocar aqui também, ó. Acidentes fixos ou alterações fixas. As alterações fixas são chamadas de armadura de clave. Elas são colocadas no início de cada pentagrama, sempre depois da clave, e os sinais são colocados, bemóis ou sustenidos. Sempre bemóis ou sustenidos. Essa informação ela vai estar sempre relacionada com a escala em que a música foi construída, que é um assunto mais para frente. Então, eu vou olhar quantos bemóis ou quantos sustenidos aparecem nessa armadura de clave e ele está me dizendo que todas as notas que aparecerem na armadura de clave alteradas, elas serão alteradas também na música, em qualquer linha ou em qualquer espaço dela. Se eu precisar de alterar elas para deixar elas naturais, eu vou lá e coloco um B quadro. Beleza? A gente vai passar alguns exercícios ao longo das próximas semanas para discutir um pouco melhor sobre esse assunto. E na semana que vem eu falo sobre tons e semitons com vocês também. É isso daí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.